O texto que nós acabamos de ler nesta oportunidade é um texto que nos traz à memória uma das grandes histórias da Bíblia. A Bíblia está repleta de histórias lindas, profundas, didáticas, reveladoras e poderosas. A história que nós acabamos de ler é de uma mulher de nome desconhecido. Esta mulher, ela tem história, mas ela não tem nome. Nós encontramos na Bíblia diversas mulheres que pela sua fé, pela sua coragem, pelo seu posicionamento, alcançaram destaque e tiveram seus nomes mencionados. Nós temos, por exemplo, algumas mulheres que alcançaram espaço e destaque na galeria dos heróis da fé, na genealogia de Jesus e também no contexto histórico do Antigo Testamento. Nós encontramos algumas mulheres que também tiveram seus nomes mencionados. Essa mulher aqui, ela tem história, mas ela não tem nome. A sua história é uma história muito viva, muito atual, muito profunda, muito reveladora, pois a sua história ainda hoje nos ensina lições profundas e nos ensina como lidar com as situações adversas do dia a dia. Essa mulher está passando por alguns problemas. Existem problemas na nossa vida que são fáceis de serem resolvidos. Alguns problemas que surgem no nosso dia a dia, que surgem no nosso viver, você consegue resolver com muita habilidade, com muita maestria, com muita simplicidade, porque existem problemas que a solução está ao alcance das mãos. Alguns problemas você consegue resolver através de uma ligação, através de uma visita, de uma reunião, de uma consulta, de um exame, de uma boa conversa. Você consegue resolver alguns problemas que surgem na sua vida. Mas existem problemas na nossa vida que são difíceis de serem resolvidos. E geralmente esses problemas difíceis, eles não são agendados, não são programados. Geralmente esses problemas que surgem e são difíceis de serem agendados, são problemas que saltam diante dos nossos olhos e de maneira inesperada, nós somos levados a uma situação e os nossos olhos não conseguem enxergar a solução. Porque existem problemas que são como verdadeiros gigantes, que nos causa medo, pavor, assombro, que nos faz recuar, temer e nos leva a perder o sono e nos leva a um sentimento de ansiedade, nos leva a um sentimento de pequenez, de limitação, de impotência, de limitações, porque existem problemas que nos levam a essas limitações, porque nós somos seres humanos. E como seres humanos, todos nós temos as nossas limitações. Um dia ou outro, nós iremos nos deparar com alguma situação, com algum problema, com alguma adversidade que nós não saberemos como fazer. Não saber o que fazer diante de alguns problemas é natural. Agora, o que não é natural é não saber a quem procurar no momento da crise. Você precisa saber a quem procurar, a quem recorrer, a quem buscar, a quem pedir ajuda. Você precisa saber a quem você vai procurar no momento da dor, da crise, dos problemas, das adversidades. Essa mulher, ela procura o homem de Deus chamado Eliseu. Quem é Eliseu, pastor? Eliseu é alguém de confiança. Eliseu é alguém a ser recorrido no momento da dor. Eliseu é alguém a ser procurado. Eliseu é uma referência. Eliseu é o homem de Deus. Eliseu é alguém que tem conexão com Deus. Eliseu é alguém que tem intimidade com o céu. Eliseu é alguém que tem a palavra certa no momento certo para a situação certa. Ela procura o homem de Deus chamado Eliseu. Ela não procura qualquer uma. Ela não procura qualquer um. Ela não abre o seu coração para qualquer uma e para qualquer um.
ela procura a pessoa certa diante da situação que ela está vivendo, porque a Bíblia diz que as filhas do rei estão entre as mulheres da corte. No contexto histórico, a Bíblia está dizendo que as mulheres nobres, que as mulheres de berço, que as mulheres de cultura, que as mulheres de sangue real, que as mulheres confiáveis estão entre as mulheres do reino, entre as mulheres da corte. Assim como em Provérbios capítulo 18, verso 21 está escrito que na boca está a palavra de vida e a palavra de morte. Por isso você não deve procurar qualquer um, você não deve procurar qualquer uma, porque dependendo da pessoa que você procurar, da pessoa que você recorrer, você vai ter palavras de vida ou palavras de morte. Você vai ter palavras que vão te incentivar, que vão te motivar, que vão te colocar para cima, que vão atiçar a tua fé, aguçar a tua fé. Ou você terá pessoas que vão te desanimar, te desprezar, te menosprezar. Não procure qualquer um, procure homens e mulheres que têm Deus na vida, pessoas que possam te dar palavras de vida. Ela procura o homem de Deus chamado Eliseu. Quem é Eliseu? Eliseu é alguém a ser procurado. Assim como Eliseu, nós também precisamos ser pessoas confiáveis. Assim como Eliseu, nós também precisamos ser pessoas a serem recorridas no momento da dor de alguém. Assim como Eliseu, nós temos que ser pessoas que tenham palavras de Deus na boca. Assim como Eliseu, nós temos que ser pessoas que não venham julgar segundo o cenário, mas venham julgar segundo a direção de Deus. Ela chega diante de Eliseu e ela conta a sua história e ela diz: meu marido, teu servo. Notem, percebam que ela não inverte os valores e nem quebra os princípios. Ela diz: meu marido, teu servo. A sociedade corrompida e corrupta está invertendo os valores das coisas. Aquilo que não tem valor, eles estão valorizando, e o que tem valor, eles estão desvalorizando. Aquilo que não tem valor, eles passaram a desvalorizar. Aquilo que é certo passou a ser errado, e o que é errado passou a ser certo. Mas essa mulher e a Bíblia não quebra princípios e nem inverte os valores. Ela diz: meu marido, teu servo. Porque antes de sermos servos aqui na casa, precisamos ser maridos na nossa casa. Antes de sermos servos aqui na casa, precisamos ser maridos na nossa casa. Antes de ser serva aqui na casa, você precisa ser mulher na sua casa. Antes de ser servo e serva aqui na casa, você precisa ser filho e filha na tua casa. Porque o ministério não começa aqui, o ministério começa lá. O ministério não começa aqui, o ministério começa lá. Antes de ser servo aqui na casa, precisamos ser família, porque não adianta ser igreja e não ser família. Somos famílias para sermos igreja, e porque somos igreja, somos família. Levante a sua mão ao céu, não quebre os princípios, seja família e seremos uma igreja imbatível. Ô Eliseu, tu sabes que ele temia ao Senhor. Essa mulher está trazendo à memória do profeta o temor do marido. Ela está exaltando o temor, destacando o temor do marido. Ela está destacando que o marido era temente, não era só servo. Porque nós temos que ter cuidado nessa geração. Estamos vivendo uma geração aonde homens e mulheres são servos na casa,
mas não estão mais temendo o dono da casa. Vocês lembram de Ofni e Finéias? Serviam na casa. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Brasil? Diversos cantores e pregadores que são servos, mas não temem mais o dono da casa. Estão destacando, estão colocando em destaque os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, o seu QI, mas não teme mais o dono da casa. Perderam o temor. E se há uma coisa que nós não podemos perder, é o nosso temor, porque o nosso temor dará crédito ao nosso servir, ao nosso glória, ao nosso aleluia, ao nosso levantar das mãos. Ai meu Deus, levante as suas mãos aqui na casa essa noite. Haja o que houver, não perca o seu temor. Aconteça o que acontecer, não perca o seu temor. Passe pelo que tiver de passar, não perca o seu temor. Enfrente a pandemia, enfrente Faraó, enfrente Senaqueribe, enfrente Herodes, enfrente os Enaques da terra de Canaã, enfrente o gigante, a apostasia, a idolatria, a frieza, mas não perca o seu temor. Oh Espírito Santo de Deus, nós temos que nos agarrar ao nosso temor. Nós não podemos abrir mão do nosso temor. Nós não podemos negociar o nosso temor, porque o que dará crédito à nossa pregação é o nosso temor. O que dará credencial ao nosso trabalhar na casa de Deus é o nosso temor. Por falta de temor, alguns irão trabalhar, mas não irão receber recompensa no céu. Porque Jesus dirá: eu não vos conheço. E eles dirão: mas eu preguei no teu nome, eu cantei no teu nome, evangelizei no teu nome, levantei a mão no teu nome, eu fiz coisas na terra no teu nome, só que não tinha mais temor. Ah, irmãos, talvez você não seja um crente com muita habilidade, com muito estudo, com muita ciência, mas você tem temor, e o seu temor vai te levar a chegar ao céu. Levante a sua mão ao céu, adore a Deus, porque você ainda tem temor. Oh Espírito Santo de Deus, eu quero profetizar um texto na sua vida. Levante a sua mão. Salmo 128 eu quero profetizar, e eu quero que você viva esse salmo, que você desfrute das bênçãos que está. O Salmo 128 está escrito: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o varão que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará, o Senhor te abençoará, o Senhor te abençoará, o Senhor te abençoará, o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre o Brasil, e a paz sobre o Brasil. Levante as mãos que eu quero declarar, levante as mãos que eu quero proferir. Adore a Deus, porque tua casa tem temor, e a casa que tem temor atrai a bênção de Deus para a tua empresa, para a tua mesa, para os teus filhos, para os teus netos, para o teu casamento, para os teus sonhos, propósitos, objetivos. Deus está dizendo: o teu temor vai atrair a bênção, e tu terá vigor para ver os teus netos, para ver os teus filhos gerarem, para desfrutar das bênçãos do... Ai, meu Deus. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, toda a história tem começo, meio e fim. A história dessa mulher não é só glória,
ela tem essas partes bonitas, lindas, empolgantes, mas a sua história tem uma parte feia. E ela chega e diz: e os credores estão batendo a porta. Pastor Hildo Cavalcante, essa parte geralmente nós seres humanos temos uma tendência em esconder essa parte, porque essa é uma parte que não empolga. Essa parte dos credores não traz empolgação para quem vai ler, mas ela chega diante do homem de Deus e ela conta a história toda. Diga: a história toda. Porque nós somos levados a contar somente a parte boa, a parte poderosa, empolgante, linda, vibrante. Mas a parte dos credores, a parte feia, tenebrosa, escura, nós temos uma tendência em esconder. Mas ela precisa de orientação. Por que ela precisa de orientação, pastor? Porque diante dos seus problemas, ela procura alguém. E esse alguém precisa saber da história completa. Se você procurar um advogado, para que ele venha advogar a sua causa, a primeira coisa que o advogado vai lhe exigir é que você conte a história toda e não lhe esconda nada. Essa mulher tem alguns problemas. Essa mulher tem pelo menos 3 grandes problemas. Ela tem um problema de esfera emocional, pois ela acabou de perder o seu marido. Ela tem um segundo problema de caráter financeiro. Ela tem uma dívida aparentemente insolúvel, indigesto, não tem como pagar. Ela tem um terceiro problema jurídico. Os credores estão batendo a porta e querem levar os seus filhos. Notem, percebam que essa mulher tem problemas, e os seus problemas vão além das suas forças. Os seus problemas estão além do alcance das suas mãos. Ela recorre ao homem de Deus chamado Eliseu, e ela diz: os credores estão batendo a porta. Queridos irmãos, servos de Deus, abramos os nossos olhos e percebamos que os credores estão batendo a porta dos lares, das famílias, e a proposta é levar os filhos para ser escravos. Eu não sei se você percebeu, mas o futuro da nossa geração está ameaçado pelos credores. Os credores estão ameaçando o futuro dos nossos filhos, pois eles batem a porta dos nossos lares, não com a proposta de dar aos nossos filhos oportunidade de galgar posições maiores, oportunidade de serem cabeça, de serem influências. Eles querem levar os filhos menores para serem escravos. Diante dos problemas, das adversidades que essa mulher enfrenta, ela não fica dentro de casa com a porta fechada se lamentando. Ela não fica dentro de casa depressiva. Ela não fica dentro de casa murmurando, dizendo: ninguém me ajuda, ninguém me socorre, ninguém vê. Diante dos problemas, ela toma uma atitude de agir. Ela toma uma atitude de agir. Ela toma uma atitude de agir. Levante a sua mão ao céu. Os teus problemas não podem te paralisar. Tome uma atitude, haja, reaja. Tome uma atitude de busca. Aleluia. Ela busca o homem de Deus e ela diz: e os credores estão batendo a porta. Porque uma das coisas que nós não podemos de forma nenhuma deixar de ter é verdade. Por falta de verdade, muitas pessoas estão embaraçadas. Por falta de verdade, muitas pessoas não conseguem ir muito longe. Porque a verdade, irmãos, é a base, é o alicerce, é a estrutura. O apóstolo Paulo começa dizendo aos irmãos em Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Ele diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Notem, percebam que Paulo está nos dizendo que a armadura de Deus é para ser vestida toda. Não adianta ter somente o escudo da fé, ou somente o capacete da salvação, ou somente a preparação com os pés com o evangelho, ou somente a couraça da justiça, a espada do Espírito. Paulo diz: revesti-vos de toda. Só serve se fosse toda. A metade não serve, uma peça não serve, é toda. Ele diz: revesti-vos para quê? Para estar firmes e resistir. Faça assim, faça assim, faça assim, faça assim com o meu braço, faça assim. Esse é o tempo da igreja estar firme e da igreja resistir. Ficaremos firmes e iremos resistir. Glória! Mas para estarmos firmes e termos resistência, precisamos ter verdade. Paulo diz: cingi-vos com o cinto da verdade. Ele não começa com o capacete da salvação, ele não começa com a preparação do evangelho, ele não começa com o escudo da fé. Paulo não começa com a espada do Espírito, Paulo não começa com a couraça da justiça, Paulo começa com o cinto da verdade. Porque quem tem verdade não se embaraça. Quem tem verdade, a verdade ajusta as nossas virtudes. A verdade ajusta as nossas virtudes e nos deixa livres para andar, livres para pregar, livres para evangelizar, livres para adorar, livres para ir e vir, livres para glorificar. Deus está dizendo: é a verdade que vai te levar a lugares poderosos, é a verdade que vai te levar a superar os traumas, as sequelas, as angústias. Levante o seu braço assim ao céu. Disse Jesus: eu sou caminho, eu sou verdade e eu sou vida. Só teremos vida se tiver verdade. Quem tem verdade tem vida. 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 Adore ao Deus que te dá vida essa noite na casa. Eu fico imaginando, irmãos, eu vou bater um pouco na minha classe, porque é o momento. Eu fico imaginando muitos pregadores que têm habilidade com a espada do Espírito, mas não têm verdade. Muitos cantores que têm um dom extraordinário, mas não têm verdade. O que tem de pessoas que têm potencial, a empresa tem potencial, ele tem uma boa profissão, os filhos têm potencial, mas falta verdade. Jesus disse: eu sou caminho, eu sou verdade e eu sou vida. Para chegar na vida precisa passar pela verdade. É por isso que ele recomenda que estejamos na verdade. É por isso que ele nos recomenda encontrarmos a verdade e termos a verdade. Ela começa com a verdade. E quando ela conta a história toda, Eliseu pergunta: o que tu tens em casa? Ela diz: essa tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Vocês já pararam para refletir que nós seres humanos temos uma tendência a menosprezar o que temos? Geralmente nós somos assim. Menosprezamos o que temos e supervalorizamos o que não temos. Menosprezamos o que é nosso e valorizamos o que é do outro. Nós temos uma tendência a desprezar o que é nosso. E você sabia que pessoas que não sabem valorizar o que têm estão se entristecendo por aquilo que não tem? O que tem de pessoas ansiosas, alguns estão até depressivos, perdendo o sono,
porque não consegue dormir de tanto ficar pensando naquilo que não tem e acaba se entristecendo. Ao invés de você se entristecer por aquilo que você não tem, te alegra por aquilo que você tem, exalta a Deus por aquilo que você tem. Oh, Espírito de Deus! A sociedade valoriza o que temos, Deus valoriza quem nós somos. Diante de Deus pesa, não é o que temos, é o que somos. Diante de Deus o que vale não é o que temos, é o que somos. Ah, irmãos, se fosse eu, ser humano, terreno, apresentando o patriarca Jó, eu chegaria empolgante e diria a você: você conhece Jó? E você me diria qual? Eu diria aquele que tem 7.000 camelos, 3.000, 7.000 gados, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e é o maior empregador de imperatriz. Desde Santa Inês até Balsa, não há ninguém mais rico do que Jó. Essas farmácias, tudo da mesma forma, essas lojas de farmácia, tudo é de Jó. E esses mercados que tem, é de Jó. E esses homens que andam por aí transportando carga de frango, carga de suínos, que transporta carne para os açougues, é de Jó. Jó é o empresário mais poderoso que tem nessa região. Mas Deus não começa com aquilo que Jó tem, Deus começa com aquilo que Jó é. Homem íntegro, sincero, verdadeiro e temente a Deus. Levante as mãos para adorar, levante as mãos. Deus está dizendo: antes de você ter alguma coisa, seja alguma coisa. Antes de você possuir alguma coisa, seja alguma coisa diante do teu Deus. Ah, meu Deus! Jesus olhou e disse: vocês estão se alegrando por isso? Alegrai-vos antes em ter o vosso nome escrito no livro da vida. Jesus estava dizendo assim, ó: vocês estão se alegrando porque vocês estão de terno, de gravata. Vocês estão se alegrando porque são servos na casa, porque cantam no coral, porque cantam na banda. Vocês estão se alegrando porque estão congregando numa igreja crescente. Alegrai-vos antes, não por ser servos, mas por ser filhos, por ser filhos, por ser filhos, por ser filhos. Levante as mãos dos filhos aqui na casa, porque antes de sermos servos de Deus, somos filhos de Deus, filhos de Deus. Exalte ao céu aqui na casa. Aleluia! Essa tua serva não tem nada. Diga para o seu irmão: valoriza o que você tem. Você sabia que tem pessoas que têm olhos para ver o que não tem, mas estão cegas para ver o que tem? O que tem de pessoas tristes, abatidas, porque só vê o que não tem. Ah, se eu tivesse um carro igual a esse, se eu tivesse uma moto igual a essa, se o meu salário fosse assim, se eu tivesse uma casa igual a essa, ah, se os meus filhos fossem assim. E tem uns que dizem assim: se eu tivesse uma esposa igual a essa. E a sua? Valoriza o que você tem, porque quem não valoriza o que tem, acaba perdendo o que tem. Até o que não tem se lhe há tirado. Diga, pois, seu irmão: cuidado, para você não perder o que você tem. Levante os seus braços assim aos céus. Valoriza o que você tem, porque o que você tem é o ponto de partida. Valoriza o que você tem, porque o que você tem é o começo. Valoriza o que você tem, porque o que você tem é o ponto de partida para Deus te abençoar, para Deus te honrar, para Deus multiplicar, para Deus fazer você chegar, para Deus fazer você alcançar, para Deus abençoar teus filhos, teus netos, tua empresa, teu trabalho, para Deus fazer aumentar, para Deus fazer alargar, para Deus fazer crescer.
crescer. Deus está dizendo: valoriza o que você tem, porque o que você tem, ainda que seja pouco, é valioso, tem valor, tem valor, é valioso, tem valor, tem valor, tem valor, tem valor, tem valor. Adore a Deus aqui na casa. Oh, glória! E o profeta diz: vai, peça vasilhas emprestadas aos teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, mas muitas vasilhas. Entra na tua casa e feche a porta, atrás de ti e de teus filhos. Olhe para mim. Você nunca verá Deus te chamando para um propósito, se esse propósito não incluir a tua família. Todas as promessas que Deus fez ao longo do Antigo Testamento envolvia o dono da promessa e envolvia a família daquele que recebia a promessa. Vocês lembram de Abraão? Deus chamou Abraão, mas Deus não deixou a família de Abraão de fora. As promessas de Deus no livro do profeta Isaías, Isaías 44, verso 3, está escrito: e há de ser que derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre os vossos filhos e a minha bênção sobre os vossos netos. A bênção de Deus, as promessas de Deus são abundantes, chega até a mim e alcança a minha casa. Você precisa entender que o profeta diz: vai, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. De que nos adianta estarmos dentro do propósito, se a nossa família estiver fora do propósito? Vocês lembram de Jó? Jó foi um grande ganhador de almas. Quantas almas Jó ganhou? Quantas almas Jó alcançou? Pelo lado de fora, nenhuma. Mas ele alcançou os de dentro. Se você não conseguir salvar os de fora, mas se você conseguir colocar os teus para dentro da casa, você já está sendo um grande ganhador de almas. Levante a sua mão assim ao céu. Deus está dizendo: fecha a porta atrás de ti, mas não deixe os teus filhos pelo lado de fora. Fecha a porta atrás de ti, mas não deixa a tua família pelo lado de fora. Fecha a porta atrás de ti, mas não deixa teu pai, tua mãe pelo lado de fora. Fecha a porta atrás de ti, mas não deixa tua esposa, o teu marido pelo lado de fora. Fecha a porta atrás de ti, mas não deixa aqueles que você ama pelo lado de fora. Deus está dizendo: coloca os teus para dentro. Chegou a hora da igreja colocar a casa para dentro da casa, porque é dentro da casa que Deus vai se movimentar. E Deus quer que a nossa família esteja no ambiente que Ele está se movimentando. Deus quer que a nossa família reconheça que Ele está presente na casa. Fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Aperte o cinto. Quando o profeta dá a instrução para essa mulher, o texto diz: partiu. Nós vivemos uma época onde as pessoas estão destacando muito a fé, mas estão esquecendo que a fé sem obediência é morta. Jesus trabalhou fé, mas trabalhou obediência. Uma ilustração: Jesus cuspiu no chão, fez lodo, colocou nos olhos do cego. E eu imagino, isso aqui é uma imaginação minha. Lá vai o cego. Está indo para onde, ceguinho? Eu estou indo lavar meus olhos no tanque de Siloé. Tu vai descer aquelas escadarias tudinho, lava teus olhos aqui nessa bacia com água. O ceguinho disse: ele não mandou lavar na bacia, mandou lavar foi no tanque. Tu está indo para onde, ceguinho? Eu estou indo lavar meus olhos no tanque de Siloé. Aqui tem uma torneira com água mineral. Ele não mandou lavar na torneira com água mineral, mandou lavar foi no tanque. Levante a mão assim ao céu. Deus está dizendo: faça assim.
Deus está dizendo: a tua fé e a tua obediência vai levar você a viver os propósitos, as bênçãos, os objetivos. Deus está dizendo: fé e obediência, obediência e fé. Milagre não se explica, milagre se vive. Quer milagre? Obedeça. Quer milagre? Obedeça. Quer milagre? Comece a obedecer, e tu verás que Deus vai te levar a viver milagres poderosos em Deus. Alguém crê nesta palavra proferida aqui na casa? Oh, aleluia! Partiu! Partiu! É o que, Eliseu? Jogue bem aqui o pedaço de madeira nessas águas. É o que? Jogue o pedaço de madeira aqui nessas águas. Jogou o pedaço, o machado flutuou. É o que, Eliseu? É o que? Coloque farinha nessa panela bem aqui. É o que? Coloque farinha nessa panela bem aqui. Colocou farinha, o veneno da panela foi-se embora. É o que? Coloque sal nessa terra bem aqui. Coloque o que? Coloque sal aqui na terra. Coloque o que? Coloque sal. Não queira explicação, queira obediência. A obediência te fará viver milagres. Ficamos em pés, por favor. Oh, kalait kemash, eichora managash, sei kalai eu sei. Segure a mão do teu irmão, segure a mão dele, segure. Aperta a mão dele, segure a mão dele assim, segure. Deus está dizendo: você precisa ter obediência e fé, fé e obediência. Se você tiver, você vai entender que a fé anda de mão dada. A fé anda de mão dada. A fé anda de mão dada com obediência. Deus está dizendo: esse é o tempo de vivermos a fé pela obediência. Aleluia! Oh, raiz queimar a súria. Pastor Israel, por que eu não devo questionar? Porque a mente de um homem de Deus, a mente de um homem de Deus não pode ser subestimada. O Salmo 103, o verso 7. Deus revelou os segredos a Moisés. Deus disse: Moisés, e eu quero te contar como é que eu vou fazer, Moisés. O povo vai ver depois que tiver feito, mas eu vou mostrar para você, Moisés, como é que eu vou fazer. É por isso, irmãos, que o que sai do altar não deve ser questionado. Porque a palavra que sai do altar, antes de sair do altar, saiu do trono de Deus. Deus está mostrando como vai fazer, e aqueles que tiverem debaixo do propósito viverão milagres extraordinários em Deus. Coloque uma das mãos no seu coração. Feche a porta. É tempo da família ter secreto com Deus. É tempo de fechar a porta. Porque quando você fecha a porta, Deus te abre portas. Quando você fecha a porta, Deus te dá secreto, Deus te dá intimidade, Deus te dá comunhão. Deus está dizendo: fecha a porta para que a tua família tenha secreto com Deus, intimidade com Deus. Feche a porta, porque é com a porta fechada que o azeite será multiplicado, que o azeite vai aumentar, que o azeite vai aumentar. Feche a porta atrás de ti e de teus filhos. Deus está dizendo a você esta noite: é tempo de ter intimidade, é tempo de ter secreto, é tempo de ter comunhão, é tempo de ter particular com o céu. Feche a porta.
Eu encerro dizendo que o profeta disse: derrame azeite em todos os vasos, mas o primeiro que ficar cheio, coloque à parte. Eu quero fazer uma ilustração. Vários vasos vazios, derramou azeite no primeiro, coloque à parte. Quando você destaca o primeiro vaso cheio, você está abrindo a oportunidade para celebrar as pequenas conquistas. O projeto é grandioso e poderoso. É um projeto milionário. É um projeto grandioso. É um projeto de encher todos os vasos. Mas precisamos celebrar o primeiro que ficar cheio. A maioria de nós, seres humanos, queremos celebrar quando alcançamos as grandes conquistas. E esquecemos de celebrar as pequenas conquistas. Quando Deus decidiu criar, Deus criou em 6 dias. Deus disse: eu vou criar. O projeto de criação durou 6 dias. Mas no primeiro dia, no finalzinho da tarde, Deus olhou para aquilo que havia feito no primeiro dia e se empolgou e disse: é bom o que eu fiz. Ainda não estava pronto, ainda não estava completo, ainda não estava concluído, mas Deus já estava se alegrando por aquilo que havia feito naquele dia. Nós precisamos celebrar as pequenas conquistas, porque as pequenas conquistas faz isso. As pequenas conquistas tiram os nossos olhos dos vasos vazios e colocam os nossos olhos no vaso cheio. As pequenas conquistas nos levam a ver o que Deus está fazendo. As pequenas conquistas nos levam a ver o que Deus está operando. Quem vê a dificuldade, irmão, é porque não está vendo o que Deus está fazendo. Vocês lembram daquela igreja do deserto? Aquela igreja do deserto tinha dificuldade em ver o primeiro vaso cheio. Disseram: ô Moisés, ô pastor Moisés, lá vem Faraó. E o pastor: vede o livramento. Mas vem Faraó: vede o livramento. Faça assim com os seus braços. Pare de ver a dificuldade. Pare de ver a dificuldade. Pare de exaltar as dificuldades, os problemas, e comece a ver o que Deus está fazendo na tua vida, no teu viver, na tua casa, na tua empresa. Se você colocar os olhos no que Deus está fazendo, você vai exaltar a Deus, porque o Deus que te deu pequenas conquistas é o mesmo Deus que te fará alcançar as grandes conquistas da terra. O Deus que encheu o primeiro é o mesmo Deus que vai encher todos os vasos, todos os vasos. O Deus que te deu o lote vai te dar a casa. O Deus que te deu o carro vai te dar dinheiro para manter. O Deus que te deu filhos te dará condições para criá-los. Exalta o teu Deus aqui na casa esta noite. Oh, Racalarasúria. Celebre, porque você está vendo o que Deus está fazendo.
Adore a Deus não somente por você, mas adore a Deus pelo teu filho, adore a Deus pela tua família, adore a Deus pela tua casa, adore ao teu Deus essa noite. Deus está fazendo, Deus está fazendo, Deus está agindo, Deus está operando, Deus está trabalhando. Comece a ver o agir de Deus, porque Ele está agindo, Ele está fazendo na tua casa. Oremos. Eu quero orar por aqueles que têm projetos e o seu projeto ainda não está concluído, mas você tem projetos. Sai do seu lugar e vem aqui à frente diante do altar, com a permissão do nosso pastor presidente. Sai do seu lugar e venha, porque eu quero orar por você que tem projetos. E a partir de hoje você vai começar a ver o que Deus está fazendo, e você vai receber eu estou sentindo graça de Deus aqui agora. Há uma glória de Deus. Feche os seus olhos. Não permita que os vasos vazios venham desmotivar a tua fé.